Atenas Turismo apresenta O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com. Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O que diz a Rua, nesta sexta-feira, 11 de junho. Os destaques deste episódio: Carlos Eduardo sai da toca e se diz candidato ao governo. Quer conversar com todo mundo, mas faz uma ressalva. Seu candidato a presidente é Ciro Gomes. Campanha de vacinação contra a influenza no Rio Grande do Norte só atingiu 22% da meta. Bolsonaro quer desobrigar o uso da máscara em meio à terceira onda de Covid. Deus nos livre e guarde. Use a máscara. Fica com a gente. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, tem dito que saiu da toca para fazer política. Saiu da toca depois de vacinado contra a Covid. Destacou em conversas com jornalistas no RAI. Carlos Eduardo fala em nova candidatura ao governo do estado pelo PDT. O partido quer e ele se diz preparado. Nesse ponto, é bom salientar o seguinte: o PDT quer a candidatura de Carlos Eduardo para garantir o palanque do presidenciável Ciro Gomes no Rio Grande do Norte. Aliás, Ciro pode virar um grande problema para Carlos Eduardo neste momento. Eu explico. Carlos Eduardo disse que não descarta conversar com ninguém sobre 2022, com uma ressalva importante. Seu candidato a presidente é Ciro e estamos conversados. Como é que Carlos vai sentar com os políticos que apoiam Bolsonaro? O mesmo podemos indagar sobre os apoiadores de Lula. O ex-prefeito inicia o diálogo restringindo bastante seu leque de apoios, porque a classe política do Rio Grande do Norte anda dividida entre os dois polos da política nacional. Um lado é Bolsonaro, o outro é Lula, conforme apontam as pesquisas. A terceira via, ou um terceiro nome forte na corrida presidencial, tem tido pouco apelo junto ao eleitorado. E mais, no segundo turno da eleição passada, Carlos Eduardo votou em Bolsonaro. E deixa claro hoje que não vai repetir a dose, ou seja, ele fecha a porta para o bolsonarismo de vez. Eu já comentei aqui que Carlos Eduardo enfrenta rejeição nos principais grupos da política potiguar. Por óbvio, os aliados de Fátima Bezerra, no PT, não querem conversa com ele por causa da campanha de 2018, quando a governadora levou a melhor e venceu Carlos Eduardo. Já o grupo da oposição, Fábio Farias, Rogério Marinho, Tomba Farias, o Álvaro Dias, Gustavo Carvalho, esse grupo tem outros planos para os cargos majoritários, governo e senado, e não querem conversa com o ex-prefeito de Natal. Carlos Eduardo vai apelar para a família Alves, que controla o MDB? Acho pouco provável, porque o MDB, está pintando por aí, deve fechar com Lula. Portanto, os desafios de Carlos Eduardo são enormes para 2022. Apesar de ser uma liderança respeitada na capital, ele tem enormes dificuldades com o eleitor do interior. Carlos Eduardo ainda é ruim de voto no interior do estado. Repito, o ex-prefeito de Natal já disputou 2 vezes o governo do estado e perdeu as 2. Vai tentar de novo? Pela terceira vez? A campanha de vacinação contra a gripe influenza está registrando baixa adesão da população. Apenas 30% da meta foi atingida em todo o país. E aqui no Rio Grande do Norte, pouco mais de 20%. A campanha se encerra no dia 9 de julho e não há previsão de prorrogação. Eu conversei com Catiúcia Roseli, coordenadora da imunização no estado. Esse ano a gente percebe que as pessoas estão saindo de casa para buscar a vacinação contra a Covid, né? Se preocupam em adoecer com a Covid, mas não estão se preocupando em adoecer com a influenza.
Então, assim, a campanha já está na terceira fase, né? Já passamos pela primeira fase, passamos pela segunda fase, estamos agora na reta final, na terceira fase. A campanha se estende até dia 9 de julho, não sabemos ainda como será o esquema de prorrogação, porque precisamos de recomendações do Ministério, mas a gente não vê a população procurando. E detalhe, a gente tem vacina, já recebemos aí quase 70% do nosso imunobiológico para essa campanha, e ao contrário da Covid, a gente tem vacina, mas não tem população procurando a vacina. Tem muita gente na dúvida sobre os prazos da imunização entre as campanhas da influenza e da Covid-19. Catiúcia Roseli explicou. A recomendação por parte do Ministério e seguida pela CESAP é a seguinte, né? Você foi se vacinar e você é elegível para os dois grupos, né? Para a Covid e para a influenza. Você toma sua vacina contra a Covid por conta da situação epidemiológica, que é, né, o Covid que está no momento tendo mais óbitos e comorbidades. Prioridade, exatamente. Né? E aí, automaticamente, ali o profissional já agenda a sua dose, né, para no mínimo 14 dias após aquela dose. Lembrando que é no mínimo. Você pode ir no 15º dia, pode ir no 20º, 30º, vai ter a sua vacina. E diferente da Covid, né, aquela pessoa que não tomou lá na primeira fase, um exemplo, na primeira fase a gente estava vacinando crianças, a gente continua vacinando até agora. Então aquela mãe que não levou o filho lá no início, lá em 12 de abril, que foi quando começou a campanha, ela pode estar levando agora sem problema nenhum. Olha, nem todo mundo pode se vacinar na rede pública, na campanha da influenza. Eu achava que todo mundo podia se vacinar. Confira os grupos prioritários. Ela iniciou, né, com crianças de 6 meses a menores de 6 anos, né, junto com gestantes, junto com puérperas, população indígena e trabalhadores de saúde. Foi o primeiro grupo, né, mas que segue, pode continuar se vacinando. No segundo grupo, eles acrescentaram professores e a população idosa. E agora, dia 9 de junho, é o terceiro grupo e último grupo. Então, todas as pessoas aí vão ser esses que já se vacinaram, mas os grupos que foram incluídos, que é comorbidade, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiro, trabalhador de transporte coletivo, trabalhadores portuários, força de segurança e salvamento, forças armadas, funcionário do sistema de privação de liberdade e a população privada de liberdade. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. O presidente Jair Bolsonaro fala em liberar máscara para vacinados ou já contaminados pela Covid-19 no momento em que o país se depara com a terceira onda da doença. Quem diz isso são os inúmeros especialistas. Quem diz isso é o prefeito de Natal, Álvaro Dias, médico e próximo ao presidente da República. Quem já admite isso é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O presidente fala em liberar a máscara quando estamos perto da marca de 500 mil mortes por Covid no país. No momento em que registramos mais de 2.300 mortes em 24 horas, batendo a Índia neste momento. 4 estados estão com alta na média de mortes. O Rio Grande do Norte está entre eles. O presidente fala em liberar a máscara quando a Fiocruz aponta que a ocupação de leitos de UTIs Covid é crítica em pelo menos 20 estados e no Distrito Federal, ocupação de pelo menos 80% dos leitos. O presidente Bolsonaro fala em liberar máscara com apenas 11% da população do país vacinada contra a Covid com 2 doses até o momento. É bom lembrar que a imunização só fica completa com as 2 doses. Pouco mais de 25% da população está imunizada com a primeira dose e a vacinação ainda segue lenta. O presidente fala em liberar a máscara em meio ao surgimento de muitas variantes da Covid, várias delas no Brasil, fora do controle das autoridades sanitárias. O uso da máscara, minha gente, é uma necessidade até o controle da doença, até que possamos atingir a imunidade geral pela vacinação. Imunidade geral pela vacinação, hein? Não é a imunidade de rebanho, não. Só a vacinação vai trazer para a gente a imunidade geral. Segundo os cientistas, quem já teve Covid pode se reinfectar.
E quase todos já conhecem algum caso na família ou entre amigos de reinfecção. Segundo os especialistas, os cientistas, quem se vacinou está exposto a novas cepas da Covid-19 e pode se infectar porque nenhuma vacina é 100% eficaz. Há uma margem de risco por aí. Portanto, não vá na conversa de quem nega a ciência constantemente. Use a máscara. Ela protege você e protege as pessoas que estão ao seu redor. Você que anda em ônibus lotados sabe muito bem disso. Você que busca atendimento em hospital público sabe disso. Você que vai a uma feira livre, vai ao comércio, que precisa sair de casa para trabalhar, você sabe bem disso. A máscara é necessária em todos os locais públicos, não há exceção. É o que diz a lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A máscara está sendo liberada em países como os Estados Unidos, Israel, Reino Unido, em ambientes externos, porque a vacinação está muito adiantada nestas nações. Aqui não, aqui no Brasil não, estamos longe disso. Portanto, proteja-se de todo mal. Amém. Ponto final no episódio desta sexta-feira do podcast O Que Diz a Rua, Pois é, sextou, semana terminou. Roteiro e locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Fladson Soares. Produção, Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa. Realização, Portal No Minuto. Obrigado pela sua companhia. Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio. Atenas Turismo apresentou O Que Diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.